Passar alguns avisos rapidamente. Quantas mulheres nós temos aqui? Quantas mulheres podem dizer glória a Deus? Queridas, o Charraiá está chegando. O Charraiá da Rede das Mulheres. É o Charraiá, que será no dia 31 de maio. E é muito importante você, mulher, que compre o seu convite a R$25 com a irmã Clícia. Tá? No final do culto, converse com a Clícia. Ela já saiu? Está lá atrás? Procure a irmã Clícia e adquira R$25 até o dia... Até que dia, irmãs? Até que dia que é 25? Eu já esqueci a data. Até o dia 6, né? Até o dia 6 de maio a 25. Depois disso é R$35, tá? É importante que vocês adquiram quanto antes para nos auxiliar na nossa organização, né? Uma organização abençoada, linda, né? Convide amigas, familiares para esse momento com o Senhor, para essa ministração especial no dia 31, que é um sábado, na parte da tarde, às 17 horas, dia 31 de maio. Amém? Não estou lembrando de nenhum aviso por enquanto, então vamos direto para a palavra. Campamento dos jovens, exatamente. Campamento de jovens em agosto, dia 22, 23, 24 de agosto. Você pode já, jovem, comprar, né, o seu convite. A R$120 pode parcelar, não é isso? Em 3 vezes, tá? Procure a irmã Fernanda, que está bem aqui, e participe, tá? Precisamos também de pessoas voluntários para trabalhar no acampamento. Então, quem quiser entrar como voluntário também pode procurar a equipe, né, e se dispor. Amém? Bom, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Ainda bem que sobrou 15 minutos para eu pregar. Então posso pregar até 15 para meia-noite. Quinze minutinhos, né? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 16 e 17. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Vamos lá, 16 e 17. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Feche seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome. E agradecemos por essa noite, pela Tua presença, pelo Espírito de Deus que nos guia, que nos ajuda, que nos faz compreender aspectos e coisas espirituais, a discernir todas as coisas de forma espiritual, a enxergar não de forma como a carne vê, mas como o Espírito vê, de não falar conforme o que a carne diz, mas conforme o Espírito diz, e de não viver segundo o que a carne diz, mas segundo o Espírito nos mostra que devemos ser e fazer. Hoje nós pedimos, faz com que a Tua palavra gere em nós espírito e vida e nos guia, pois o Filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amados, desde a semana anterior, que o Senhor tem falado algo ao meu coração. Desde domingo passado, tem falado algo ao meu coração sobre uma necessidade. Essa necessidade se aplica a você, se aplica a mim, principalmente a mim, com certeza a mim em primeiro lugar, e em segundo lugar a todos nós, a você. É uma realidade
da qual devemos não apenas compreender, mas devemos também experimentar, devemos viver. Na terça-feira passada, nós pregamos uma mensagem que ainda está marcando meu coração. Na terça última agora, pregamos uma palavra sobre, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 ao 19, e tudo tem algo a ver com isso. Eu acredito que está tudo relacionado. Sobre uma forma que Deus quer que a gente viva. Você deve viver dessa forma, eu tenho que viver dessa forma. Nós devemos buscar viver desse jeito, desta maneira. Que maneira, pastor? Devemos viver no Espírito, devemos andar no Espírito, devemos observar e enxergar conforme o Espírito, devemos falar conforme o Espírito, devemos nos mover conforme o Espírito. E de fato, o que você precisa é andar no Espírito, para que as coisas espirituais comecem a se cumprir na sua vida. É o andar no Espírito que faz com que determinadas circunstâncias se tornem favoráveis, pois nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Então, o homem espiritual discerne todas as coisas de forma espiritual. A gente enxerga o invisível. Nós devemos nos mover pelo invisível. Devemos nos mover nessa linguagem espiritual. O cristão carnal é um cristão derrotado. O cristão carnal, ele se move pelos sentimentos, ele se move por suas emoções, ele se move por seus apetites, ele se move pelas tentações, ele se move pelas fraquezas, ele se move em virtude a realidades inúmeras das quais somos acometidos. E o mundo, nós teremos aflições. No mundo, nós teremos dificuldades. No mundo, nós teremos uma série de coisas que são adversas, contrárias. Agora, se nós começarmos a nos mover por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente está passando, por determinadas circunstâncias, é óbvio que a nossa reação não será uma reação produzida e esperada por Deus. Nós temos que compreender que o cristão espiritual, ele não milita segundo a carne, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Você não vive, você não luta, você não guerreia pela carne, você guerreia pelo Espírito. E que as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa guerra, não é carnal, mas é poderosa em Deus. Desta forma, o cristão precisa se mover no invisível. O que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo. E deseja que a igreja comece a enxergar e viver dessa forma também. É andar no Espírito. É viver no Espírito. É assim que você precisa viver. É assim que você precisa se mover. É dessa forma que você precisa experimentar e ter a tua experiência de vida com Deus. Deus é Espírito. E a gente falou aqui, a gente cantou, né? Somos livres, né? Somos livres, de fato somos livres. Agora eu vou dizer em que nós somos livres. Em que você é livre? Você é livre para quê? Para que você é livre? Por que você é livre? Para que você é livre? Em que você é livre? Você é livre dessa realidade carnal. Você é livre da morte, de modo que pela fé você já encara a vida como uma realidade. Você é livre do pecado e não obedece mais à lei dos membros que habitam na sua carne. Ainda que exista uma lei que me conduz à morte, eu não sou guiado por ela. Eu sou livre. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Sou livre para não obedecer aos meus apetites carnais. Sou livre para não obedecer às tristezas humanas. Sou livre para não obedecer às frustrações mundanas. Sou livre para modificar realidades internas em mim.
não sou escravo das circunstâncias, me movo no sobrenatural, enxergo o sobrenatural e olho para o alto onde Cristo habita. Olhe para o alto. Olhe para o alto. É estranho olhar para o alto? O que tem no alto? Olhe para o alto, irmão. Experimenta. Quando você anda assim, derrotado, tanta gente vive dessa forma, infeliz, triste, sem perspectiva, sem experimentar algo invisível na sua vida, sem experimentar o sobrenatural, cabisbaixo, triste, ressentido, amargurado, preso às circunstâncias. Enquanto isso, a palavra de Deus diz: olhe para o alto onde Cristo habita. Olhe para o alto. Olhe para uma realidade mais alta, uma realidade superior, algo que não está limitado à circunstância física, algo que não está limitado ao problema real, à realidade. Tem muito crente que é realista ao extremo. Eu vou dizer o que significa isso: carnal ao extremo. Um crente realista ao extremo é um crente carnal ao extremo, porque ele fica preso à realidade, aquilo que ele está vendo, ao problema, a dificuldade. É óbvio que não tem um ser humano que suporte essa condição, sendo assolado o tempo todo por inúmeras aflições. Não tem jeito, irmão. Não tem como manter o sorriso, não tem como manter a fé, não tem como manter a alegria. A palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por essa razão, a fé é linguagem espiritual, que eu e você precisamos nutrir. Eu e você precisamos andar e nos mover no invisível, no sobrenatural, encarando, enxergando as possibilidades eternas, as coisas invisíveis. Devemos entrar nesse ambiente, nessa esfera. E hoje, depois dessa introdução, eu quero falar sobre esse texto que a gente leu, versículo 16 e 17. O versículo 16 e 17 diz que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Você vai dizer comigo assim: diga assim, eu, daqui por diante, a ninguém conheço segundo a carne. Mais uma vez, eu, daqui por diante, a ninguém conheço segundo a carne. Vamos entender isso aqui. Por que agora, daqui por diante, a ninguém conheço segundo a carne? Eu já dei uma introdução tentando mostrar para você como o crente é, como deve ser, o crente espiritual. Enxergando o invisível, enxergando o sobrenatural, enxergando aquilo que está acima, realidade superior à natural, aquilo que é físico, aquilo que é matéria, aquilo que é realidade, aquilo que você pode concluir de forma lógica. A nossa lógica, ela é muito estúpida, porque ela é baseada em preceitos humanos, mundanos e limitados. Eu vejo um indivíduo fazendo algo errado, a minha tendência é dizer um pecador. A minha tendência é o julgar. Esse julgamento que a palavra de Deus nos diz que não devemos julgar a ninguém, ela é precipitada, porque ainda que aquele cidadão indivíduo esteja passando por aquela circunstância de pecado, de ruína, de destruição de si próprio, isso não significa que ele já foi sentenciado a esse título de pecador. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? Quando julgamos alguém, quando taxamos alguém, estamos definindo aquela pessoa por um momento, por uma circunstância, e não por uma eternidade. Estamos fazendo isso com base em nossas lógicas humanas, mundanas e realistas. E por essa razão, não podemos agradar a Deus. Devemos viver no Espírito e não andarmos na carne. E andar no Espírito, em primeiro lugar, é enxergar o invisível. E nesse aspecto aqui, o apóstolo, ele nos orienta e nos ensina que, de agora em diante, nós a ninguém conhecemos segundo
a carne. Ele diz o seguinte, ele faz uma analogia para aquele povo, naquela época muito próxima, ou seja, existiam ainda muitos que tinham conhecido a Cristo na carne. E ele faz uma advertência dizendo, olha, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Existe agora uma outra perspectiva de um Cristo glorificado, de um Cristo eterno, de um Cristo Senhor, de um Cristo Rei. E a perspectiva ela muda quando você traz a perspectiva para a eternidade. E no versículo 17, ele conclui dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Por essa razão, a nossa perspectiva de julgamento não pode ser mundana, nem terrena, nem carnal. O nosso julgamento precisa ser espiritual e precisa ser invisível, voltado para a eternidade. O que significa isso, pastor? Qual é a deixa? O que isso implica na minha vida? O que isso vai mudar em mim? Irmão, eu vou dizer um negócio, vai mudar tudo. Isso muda tudo. Essa perspectiva muda tudo, tudo que você imaginar no que tem a ver com relacionamentos teu com Deus, relacionamento teu com o próximo e relacionamento teu consigo mesmo. Porque se a palavra de Deus está dizendo aqui que eu não devo conhecer as pessoas segundo a carne, a ninguém conhecemos segundo a carne, esse a ninguém significa ninguém mesmo. E ninguém inclui você. Ninguém inclui a Cristo. Ninguém inclui a Deus. Ninguém inclui a pessoa que está do seu lado. Isso está incluso. Então, todas as pessoas a qual eu me relaciono precisam ser encaradas e conhecidas, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu preciso olhar para as pessoas de um modo diferente. Fale para a pessoa que está do seu lado, a partir de hoje, eu vou te olhar diferente. Opa! Eu vou te olhar diferente. Irmãos, porque eu vou dizer um negócio. Eu vou dizer uma coisa. O povo para julgar é o povo crente, né? O povo para julgar é o povo crente, né? E eu vou dizer uma coisa. Se a gente quiser agradar a Deus de verdade, nós precisamos ser espirituais. Então eu preciso olhar para você de forma diferente. Vamos supor que a partir de agora isso se torne uma realidade para você. Querido, isso vai mudar tanta coisa na sua vida. Sabe aquela pessoa que te ofendeu? Que você está com raiva? Sabe aquela pessoa que passou a perna em você, que te trapaceou, que te roubou? Sabe aquela pessoa que te magoa? Sabe o seu marido? Sabe a sua esposa? Sabe o seu chefe? Sabe o seu colega de trabalho? Você vai olhar para ele de uma forma diferente. Você vai olhar para ele não segundo a carne, mas você vai começar a olhar para aquela pessoa segundo o que o Espírito Santo quer fazer naquela vida. Você vai começar a olhar a eternidade. Irmãos, eu acredito, Deus tem falado com essa igreja. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas de uma forma diferente. Sabe aquela pessoa desconhecida? Você não conhece? A gente tem uma tendência a desprezar o desconhecido. Uma tendência. Não conheço. Não conheço.
Opa, é isso? É o que a carne diz. Mas aquela pessoa é conhecida de Deus. Existe uma história de Deus na vida daquela pessoa. Existe um projeto de Deus na vida daquela pessoa. Deus a conhece antes que ela fosse formada, antes que ela fosse gerada. Irmãos, quando eu digo que isso muda tudo dentro de nós, tudo é tudo mesmo. Porque a nossa tendência é dizer que nós somos crentes, mas nós agimos como se não fôssemos. Agimos de modo carnal. Agimos de modo ignorante. Agimos de uma forma estúpida. Nós não temos a capacidade de enxergar o que Deus enxerga. Isso é absurdo. Se o Espírito de Deus habita em você, você enxerga como Deus quer que você enxergue. Se o Espírito Santo habita em você, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E por essa razão eu tenho a mente de Cristo. E por essa razão, eu a ninguém mais conheço, segundo a carne. Eu não posso mais olhar para você e ignorar você. Você é um filho de Deus. Eu já não posso mais conviver com o fato de que existem pessoas que estão morrendo espiritualmente e deixar para lá. Deixa para lá. Não tem jeito, irmãos. Se essa palavra, ela impactar você, mexer com o seu interior, com as suas entranhas, é porque o Espírito Santo está agindo aí dentro, no seu coração. Está na hora de você começar a encarar todas as pessoas que eu falei, conforme o Espírito. Enxergue agora o teu chefe pelo Espírito. Não julgue segundo a carne. Não julgue porque ele foi duro demais com você. Não julgue porque foi injusto com você. Não reaja de modo carnal. Reaja de modo espiritual. Encare a realidade de Deus na vida daquela pessoa. Andar no Espírito é isso. É enxergar o invisível que está por detrás de todo mundo. Uma história que Deus deseja realizar agora. Eu e você fomos chamados para representarmos um ponto de apoio para as pessoas. Às vezes a gente fala muito sobre amar, ajudar, acolher, cuidar. Mas o Espírito Santo tem mostrado que essa realidade, muita gente tem dito assim: Deus, eu não sei amar. Eu não sei como é que eu faço para amar. Eu amo até certo ponto, depois eu já chuto o balde. Né? Eu amo até aqui, depois disso aqui, passou meu limite, acabou, entra na carne mesmo. Eu falo isso até de mim. E eu, nessa busca frenética por mudança interna, o Espírito Santo tem mostrado que amar é uma característica do Espírito. E tem gente que quer amar de forma carnal. E não é amor. No mínimo é interesse. Interesse. Agora, no Espírito, é uma projeção do invisível que me faz amar aquela pessoa simplesmente porque ela é um ser eterno, um filho de Deus, com prerrogativas espirituais eternas, com antecedentes, pois Deus nos conheceu antes que fôssemos formados. Essa perspectiva eterna muda tudo no meu julgamento, na minha forma de agir com as pessoas, até com o mais estúpidos dos seres. E com isso, fica fácil perdoar. Com isso, fica fácil importar-se. Com isso, fica fácil amar. Com isso, fica fácil reagir de uma forma espiritual com relação a qualquer pessoa. Quantos estão me entendendo em nome de Jesus? O amor não é a prerrogativa carnal. O amor é uma prerrogativa espiritual. Se eu quero amar, eu preciso começar a exercitar a minha visão, a minha ótica. Eu preciso encarar todo mundo de forma espiritual. Eu preciso enxergar além daquele indivíduo.
Eu preciso enxergar além daquilo que eu estou vendo. Porque talvez naquele momento eu esteja vendo um safado, ignorante, sem vergonha. E isso vai provocar em mim raiva, ira e juízo. Mas se eu partir para o plano do Espírito, aí tudo muda. Porque agora eu já vou encarar como uma pessoa escolhida por Deus. Alguém a qual Deus tem um plano. Alguém a quem Deus quer trabalhar, quer gerar, quer formar. Alguém a quem Deus deseja ministrar sua sabedoria, o seu conceito, a sua verdade. Alguém a quem Deus deseja cuidar, curar, restaurar, salvar. E tudo isso eu começo a compreender, a discernir. A misericórdia se torna mais simples, se torna natural. A minha reação no Espírito, ela se torna natural. A bondade, o amor, o domínio próprio, a longanimidade, a paciência, que você diz que, ai Deus, dá-me paciência. Não é isso que você diz? Ai Deus, dá-me paciência. Você não precisa de paciência. Você fica pedindo paciência. Pede para andar no Espírito. Pede para conhecer a todos espiritualmente. Para de pedir paciência que Deus não vai te ouvir, não. Discernimento, revelação nova. Pede para andar no Espírito, que tudo isso vai começar a fazer sentido dentro de você. Você vai começar a enxergar as pessoas como tem que enxergar. A paciência se torna fácil. A bondade se torna simples. O amor se torna natural. A perspectiva espiritual modifica a nossa forma de enxergar todo mundo. Você precisa se desprender do seu juízo carnal, irmão. Você precisa encarar o projeto de Deus na vida das pessoas. Por essa razão, ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso significa, irmãos, ainda que aquele indivíduo, aquela pessoa, nesse momento, seja um safado, sem vergonha, ignorante, que te sacaneou, que te traiu, que fez aquilo outro, se ela se tornar de Cristo, ela se torna em uma outra pessoa. E tudo fica para trás e tudo se faz novo. Então, irmãos, não tem porquê eu e você continuarmos a olhar as pessoas de forma carnal. Se o que Deus tem, o projeto de Deus para cada pessoa é um projeto de eternidade, é um projeto de nova criação, é uma nova criatura, é um ser novo, completamente diferente. O Espírito Santo está dizendo hoje à igreja, está na hora de acreditar mais nas pessoas. Está na hora de acreditar no seu filho, na sua filha. Está na hora de acreditar na sua esposa, no seu marido. Está na hora de acreditar naquelas pessoas que você não dá crédito, que você dá de braços, desdenha, não acredita. Está na hora de começar a profetizar o invisível na vida das pessoas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é uma grande pessoa de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Fale isso para outra pessoa agora. Fale para quem está atrás de você. Diga: você vai ser um pastor abençoado, uma pastora de Deus. Alguns estão dizendo: eu? Hã? Tem gente que... Eu não. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio, olhe para mim. Tem tanta gente com miopia espiritual terrível. Tem gente que não se enxerga. Tem gente que não se enxerga e não enxerga os outros. Olha, eu vou dizer um negócio, irmão. O problema do crente é falta de visão. Miopia total. Não encara ninguém de forma espiritual. Nem se enxerga e nem enxerga os outros. Se nem se enxerga, vai enxergar quem?
Jesus afirmava o tempo todo: filho do homem, meu pai, meu pai, meu pai, filho do homem. E quando ele sabia da sua identidade, ele reagia conforme a sua identidade. Algumas pessoas vão dizer: pastor, eu não sei qual é o meu chamado. É porque você não sabe quem você é. Porque se você soubesse, você saberia o seu chamado. E se você sabe o seu chamado, você sabe olhar para as pessoas e enxergar nelas o chamado delas. E eu vou dizer uma coisa, irmão: você não nasceu para viver essa vida, comer, trabalhar, dormir e morrer. Foi para isso que você nasceu. Você foi predestinado para ser como o Filho de Deus. Abra sua Bíblia, volta uma página aí, 2 Coríntios capítulo 4. Eu vou encerrar com essa reflexão. 2 Coríntios, aí uma página anterior, capítulo 4. Versículos de número 'Tem uma sumida aqui, irmão. Aqui, ó. Versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que significa isso, irmãos? Significa que você foi chamado para que a vida de Jesus Cristo se manifeste no seu corpo. E o que significa isso? Fazer o que Ele fez, viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou, amar como Ele amou, sentir o que Ele sentiu, fazer conforme as obras que Ele realiza e que Ele deseja realizar em você, através de você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus nos chamou para andar numa dimensão espiritual, irmão. O Espírito Santo deseja levar essa igreja, esse ministério, a um novo nível de visão, de percepção. O Espírito Santo tem me falado muitas coisas sobre essa igreja, sobre você. E uma delas é acerca da miopia espiritual. Quando você não enxerga quem você é em Cristo, você não pode viver aquilo que Cristo quer que você viva com a plenitude. Sim, você nasceu para brilhar, nasceu para crescer, claro, nasceu para manifestar as obras de Deus nessa terra. Para isso Jesus veio ao mundo, para realizar a vontade do Pai. A gente fala muito sobre isso, fazer a vontade de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A gente fala muito sobre essas coisas. A gente, na verdade, fala sobre essas coisas como se essas coisas fossem estranhas. O que eu estou falando aqui hoje, irmãos, é que a vontade de Deus não pode ser estranha para você. A vontade de Deus não pode ser uma coisa estranha, esquisita. A vontade de Deus tem que queimar dentro do teu peito, do teu corpo. Se você deseja manifestar a vida de Cristo no seu corpo, não pode ser uma coisa esquisita que você clama e que você ora de forma religiosa. A sua natureza foi mudada. Você é uma nova criatura. Sua mente é de Cristo. Você não vive mais para os prazeres do mundo. Você vive para agradar a Deus.
Você vive para agradar o Espírito Santo de Deus. Você vive para Ele. Você foi nascido de novo para Ele, vivendo para Ele, agradando a Ele. Não é uma coisa estranha. Tem muita gente que diz: ai, eu estou doido para fazer isso, mas eu não posso fazer porque é pecado. Está errado, não é isso, irmão. Não é dessa forma, não é desse jeito. O nascido de novo, ele sente prazer nas coisas de Deus. Ele vai para as coisas de Deus, ele quer as coisas de Deus, ele busca as coisas de Deus. É natural. É natural. A natureza de Deus em você vai fazer com que você enxergue todas as coisas de forma espiritual. Sabe essa pessoa que está do seu lado aí? Não olhe para ela agora, só pense. Talvez Deus tenha chamado ela para ser uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. Sabia disso? Sabia que você pode estar do lado de um pastor de multidões aí? Uma pastora de fogo, alguém que vai impactar essa geração com o poder do Espírito Santo de Deus. Sabia que esses filhos seus talvez estejam sendo preparados para se tornarem grandes avivalistas, homens, mulheres de Deus do século 21. Sabia que essa pessoa que você julga e acha que é um pecador, que não vale nada e que você tem raiva e que quer bater nela, sabia que Deus tem um plano na vida dela e que o desejo de Deus é que ela se torne um grande homem, uma grande mulher de Deus, e que às vezes você se torna uma pedra de tropeço na vida das pessoas porque não acredita, porque você não acredita. Pois eu estou chamando a igreja hoje, o Espírito, não eu, estou chamando a igreja para começar a acreditar. Mas acredite que você que está aqui hoje, você que está aqui hoje, você que está aqui hoje, você está sendo o primeiro a ser impactado por essa verdade. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Um derrotado, um carnal, um mentiroso, um prostituto, um lascivo. O que você enxerga quando você olha no espelho? Pois eu vou dizer, o Espírito Santo enxerga você como um filho de Deus, um redimido, um curado, um salvo, alguém que foi chamado para habitar na glória eterna, alguém que foi chamado para habitar nas moradas celestiais. Deus olha para você, Ele enxerga outra coisa e Ele sorri a teu respeito. Eu quero convidar você a se enxergar dessa forma também, em primeiro lugar, porque você não vai conseguir ver ninguém segundo o Espírito se já não se enxerga como. Você nunca verá as pessoas de forma diferente se você primeiro não toma um posicionamento na sua vida de se encarar como alguém de Deus. Quem é de Deus enxerga aqueles, todos, como de Deus. Se você não enxerga, talvez exista um problema de identidade. Deus quer restaurar a sua identidade hoje e dizer para você quem você é. Você é filho de Deus, filha de Deus, escolhido de Deus, amado por Ele. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento para rogar e clamar ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Feche os olhos para que você possa enxergar o invisível. Alguns conseguem de olhos abertos, não tem problema, mas eu quero que você agora, fechado ou aberto, enxergue o invisível.